Opa, vocês estão bem? Que bom. Continuação do Soberano Marcial Eterno. Família, antes de começar, o grupo de membros do canal está aberto apenas por R$ 5. Seu apoio ajuda muito o canal. Se não tiver condições, seu like, inscrição e comentário já vale todo o meu esforço. Após humilhar todos os supostos soberanos marciais poderosos com um só golpe, nosso prota diz para a mulher que ela devia entender que já havia perdido essa batalha há muito tempo. As 10 formigas que ela reuniu não foram capazes de acertar sequer um único golpe nele, como ela o faria. Mas vemos que ela já sabia disso, pois a mesma disse que sua intenção de reunir todos esses idiotas ali era apenas para forçar ele a gastar o máximo de Ki. E completa dizendo que um dos dois morreria nesse fatídico dia. O objetivo da mulher era forçar o prota a entrar no pico, pois ela já tinha preparado uma formação de batalha com todo o pessoal de sua seita. Ela, mesmo que seja indigna, vai usar a poderosa formação que está em sua seita por milênios para ceifar a vida dele. Pelo menos é o que ela pensa, né, família? Essa formação, de uma maneira simples de explicar, usa suas matrizes para capturar e enviar o poder das estrelas para a espada dela, a tornando dentro do Pico Nevado basicamente uma deusa. E com esse poder, segundo ela, não importa o quão forte Gu Fei Yang possa ser, ele seria abatido hoje. Mas como eu disse, isso é segundo ela, pois nosso rei do deboche simplesmente diz que isso era o que ela pensava. Mesmo que ela use o poder de infinitas estrelas, ele a derrotaria com um golpe apenas. E usa sua técnica golpe da espada estrelada visão onisciente. Mas a deusa linda que só ela diz que naquela noite nenhum deus homem conseguiria parar sua espada e também usa sua técnica espada da noite estrelada. Vendo essa cena incrível, a nossa pequena ruivinha na época não conseguia mais aguentar a tremenda pressão. E a única coisa que ela lembra antes de apagar era da visão clara que ela tinha sobre o homem lindo com um olhar frio, soberano, quase inalcançável. E quando acordou, descobriu que sua mestra havia sido derrotada. E a notícia de 10 soberanos marciais e toda uma seita se unindo e sendo derrotada por Gu Fei Yang com apenas um golpe percorreu todo o continente, elevando ainda mais o seu status. Mas pouco tempo depois, a notícia de sua morte abalou o mundo e muito mais nossa prof. Ruivinha, que não conseguia acreditar que algo nesse mundo pudesse o derrotar. Então, ela chegou em Chanshui e começou a dar aulas na academia, pois esse era o único lugar que havia uma estátua tão bem detalhada do homem que a marcou profundamente. Depois desse flashback, o príncipe continua perguntando o nome do homem que ela amava, mas ela apenas responde que ele já morreu. O príncipe se alegra ao ouvir isso e diz que já que esse era o caso, ele apenas tinha que fazer o que esse tal homem fez para que ele também possa provar que é digno de conquistar seu coração. Ela diz que já que ele pensa assim, era bom ele ouvir com atenção. Na divina beira do mar, ele refinou uma super arma Chuan que era capaz de destruir estrelas. Ele ficou conhecido como o mais novo e notável ancião da Associação Alquímica de 9º grau. Ele acabou com as defesas da cidade Crimson todas em apenas um golpe, destruindo tudo por completo. Sendo um dos 3 mais poderosos do continente, nos mares ocidentais, ele auxiliou um amigo em um massacre que separou 9 quilômetros de água do oceano. Nas terras sagradas, ele subjugou um exército inteiro sozinho, chegando assim ao 3º lugar no ranking das nuvens e ventos do céu e da terra, ganhando o título de Lorde Militar. No Pico Nevado, ele andou sobre as nuvens e derrotou 10 soberanos marciais com um único golpe. Mesmo a mais bonita e bela mulher do mundo, a Dama do Palácio Celestial da Noite, Gu Hongjuan, que muitos dizem ser intocável por ser linda como uma deusa, não resistiu e se tornou loucamente apaixonada por ele. A prof. Ruivinha termina dizendo como se fosse um deboche que ainda havia muito para contar sobre ele, mas apenas com esses poucos feitos que ela citou, se o príncipe conseguir fazer pelo menos 1/100º do que ele fez, ela se casaria com ele, deixando o príncipe com uma cara de merda e descrença colossal. Quem no mundo não conhecia a lenda do deus marcial Gu Fei Yang? Ela disse que estava muito cansada agora e iria se retirar do banquete. Todos que ouviram todos esses feitos citados estavam incrédulos, inclusive nosso Gu Fei Yang Mirim, o reizinho do deboche, família.
O rei, para tentar apaziguar, disse que ela não estava se sentindo muito bem e era para o banquete continuar. O outro príncipe fica aliviado. Se a Prof. Ruivinha tivesse se aceitado casar com seu irmão, com uma só jogada ele teria ganhado um alquimista muito forte e vários poderes da cidade apoiando a sua causa. Seria um grande golpe para ele que também deseja ser rei. Afastando esses pensamentos, ele também entrega seu presente que nem é citado e todos voltam a comemorar felizmente com um banquete. O discípulo do nosso protagonista diz que pensou, mas ainda não sabe quem era o homem que a linda mulher ruiva estava dizendo. Talvez seria o Lord Yang-Di, e sua irmã o corrige, dizendo que, na verdade, era o mestre de Yang-Di, a pessoa que representava a estátua que tinha na academia, deixando seu irmão incrédulo, dizendo que já viu a estátua, mas não acha o cara nada bonito. E ainda humilha o Prota, dizendo que se ele recusou a mulher mais linda do mundo, ele só poderia ser um idiota, fazendo o Prota engasgar com a bebida e dizer que ele era muito jovem e não entende nada e não tem experiências no amor. O moleque ainda fala: não entendo de amor? Pela história que eu ouvi, ou ele é um idiota por completo ou ele gosta de homens. E seus amigos dão uma gargalhada e diz que realmente parece que o cara gostava realmente de homem por não querer a linda mulher chamada deusa do Palácio Celestial da Noite. O Prota tenta fazer eles pararem, dizendo que eles deveriam respeitar os ancestrais do caminho marcial. E o cara fala que vai pra lá com esse seu respeito, só porque ele era um pouquinho mais forte, ele era um idiota por não querer aquela mulher. E seu amigo concorda plenamente com isso, mano. Falando que ele deveria morrer 1000 vezes por recusar aquela mulher e fazer a nossa Ruivinha ficar apaixonada por ele ainda. Nessa hora, a princesa pergunta para o nosso Prota se ele não teria trago presentes para ela. E o Prota simplesmente sussurra falando: por que eu tenho que trazer um presente para um jantar que basicamente é por salvar a sua vida? E foi eu que salvei ainda. Mas nessa hora, o escravo Li ainda zoa, dizendo: será que alguém veio para o banquete apenas para comer de graça? O Prota diz que comer de graça? Esse cara tava tirando ele. E seu discípulo diz: é mesmo, mostra pra eles o presente que você trouxe que vai explodir todos os cérebros. E a princesa fica mais animada e ainda fala: isso, me deixa ver o presente. O rei até tenta apaziguar, dizendo que o banquete era para comemorar que ele curou ela e não era para ela estar cobrando o presente dele. Mas ela só faz beicinho e diz que ainda vai querer receber um presente dele. O Prota diz que já que é assim, ele realmente não trouxe nada, mas ele poderia cantar uma música e tocar para ela para que ela continue saudável e cheia de energia. Li não se aguenta e diz que ele só é um pé rapado sem dinheiro. O rei e a princesa têm todos os músicos mais bem preparados do continente, porque eles queriam ouvir ele tocando. Era melhor ele sair dali e parar de envergonhar a família ali. E o Prota simplesmente debochando dele, em vez de citar seu nome, diz: oitavo, tendo a sua vez de falar, seu escravo abusado. E a princesa, vendo essa cena, diz que adoraria ouvir ele tocar. Só que todos tinham o mesmo pensamento que Li, fazendo cara de deboche, falando que um pirralho iria atrapalhar o banquete na hora de tocar em vez de ficar quieto. Então, mesmo com todo mundo fazendo essa cara de deboche, como ele curou a princesa, eles preparam toda uma cena para ele tocar com algo parecendo uma harpa. Eu nem sei o nome desse instrumento. Quando tudo estava preparado, o rei cita que seu avô e seu pai sempre foram mais pelas artes marciais. Ele não esperava que o descendente deles teria talento musical. E enquanto ele estava falando, o Prota começa a tocar, deixando todo mundo surpreso. Li Yuxion irradiava a aura de um grão-mestre tão talentoso que era impressionante. Nessa hora, a imagem do antigo soberano marcial Gu Feiyang aparece nas sombras do Prota. Ele irradiava uma melodia incrível enquanto tocava, que tudo ao seu redor mudava, parecia que a natureza ganhava vida. Seu discípulo, a loirinha e até mesmo a princesa fica abismada. Essa era a Odisseia Gangling. Nosso rei do deboche parecia um deus tocando e agora a gente realmente viu. A princesa se abriu que nem uma flor, como eu sempre disse, família. Mas como tudo que é bom dura pouco, enquanto ele estava encerrando sua performance, um dos servos vem correndo gritar: Vossa Majestade, Vossa Majestade! Todas as flores do jardim floresceram subitamente.
pegando todo mundo de surpresa por qual motivo aconteceria algo assim durante esse banquete. E era lógico que isso era graças à técnica de canção do nosso prota. Os ventos da primavera sopram pelo bosque, como uma peça, as flores desabrocham. Os dois príncipes e as princesas vão contemplar o jardim que estava maravilhoso. E dizem que era uma pena que a professora tenha saído mais cedo e não pôde contemplar também. Nessa hora, o Ruivinho, que era muito mestrado e conhecido nas artes marciais, ele cita que era amplamente conhecido que Gu Feiyang e Gu Yangji se encontraram pela primeira vez quando ele tocou a Odisseia na Floresta dos Bambus Violetas na ilha de Qinggua. Era inverno naquele momento, nevava, mas aquela peça divina fez o deus das flores acordar, fazendo as flores desabrocharem. Ele cita que não esperava que nesse dia uma pessoa comum como ele fosse capaz de presenciar aquilo que é dito só em histórias. Então nessa hora aparece a imagem da deusa lá dizendo: "Eu dancei para alguém, e esse alguém atravessou aos céus para me ver." O rei não se aguenta e começa a aplaudir ele mesmo, puxando a salva de palmas para o nosso protagonista. E diz que já viveu por muitos anos, mas essa é a primeira vez na vida que ele escuta uma peça tão magnífica. E todo mundo que estava debochando, até mesmo o escravão, fica sem graça e começa a bater palma também. Então ele diz para a princesa que mesmo que foi bem a peça dele, ele não gastou nenhum centavo, nada se compararia ao seu ovo de besta demônio. E a princesa simplesmente retruca dizendo que na verdade ele não tinha cultura. Nessa hora, o coronel Ruivo o interrompe e diz que o presente que o prota lhes deu hoje era muito mais precioso que o tal ovo que ele estava falando. Ele estaria disposto a pagar qualquer coisa para poder ouvir de novo. Pegando o escravinho de surpresa, como ele podia dizer tal coisa? Era só ele simplesmente pedir para o garoto tocar outra vez se ele quisesse ouvir. Mas o prota o interrompe e diz que para tocar uma peça celestial, a hora do dia, a localização geográfica e as pessoas presentes devem estar certas. No passado, a mais bonita da terra estava na floresta do bambu roxo. Já hoje, o deus das flores pôde aparecer por causa da princesa Roxuê estar no palácio. O prota ainda ri e diz, todo debochado: "É claro que você não saberia de tal coisa, seu sem cultura. Não é mesmo, escravo 8? Rapaz, esse prota é muito foda, mano. Ele ainda aponta pro cara e diz que você não deve ter tempo para aprender no passado, então deveria se esforçar mais para aprender no futuro. Só que a princesa já não estava ouvindo mais nada, estava toda boba com a afirmação dele a comparando com a mulher mais bonita da terra, Gu Yongjian. Para tentar reverter a situação, o escravo diz que não preparou presentes apenas para a professora e para a princesa Ruxiô, mas também preparou um simples presente para o comandante Xian, o Ruivinho. O cara diz que não precisa nada, ele não era digno, não fez nada, então recusará. Mas o escravo insiste e diz que, anos atrás, ele ouviu que, enquanto lutava contra o rei marcial do país das 1000 batalhas, ele recebeu um ferimento interno e mesmo nos dias presentes não conseguiu se curar. Ele teve bastante sorte para obter uma pílula clara de olho de dragão e gostaria de presenteá-la ao comandante, deixando o cara em choque. A medicina de 6º grau, a pílula clara do olho de dragão. Ele se acha todo e manda o alquimista dele trazer a pílula e diz que não somente vai curar os ferimentos em seu corpo, mas o cultivo dele também aumentaria. O rei e o cara ficam em choque. Ele tentou de tudo e não conseguia se curar. As medicinas normais já não faziam mais efeito e seu cultivo estava declinando. O rei tinha mandado até procurar alquimistas longe. Ele era o único artista marcial mais forte do reino e se ele perecesse, o reino ficaria desprotegido. Nessa hora, o rei levanta e diz que Li Yi tinha feito uma grande contribuição para a nação hoje. Não importa o tipo de recompensa ele pedir, ele concederia. E o cara simplesmente agradece e diz com cara de quem já tinha planejado tudo há muito tempo que queria se casar com a princesa Ruxian. É óbvio que ela fica em choque e depois se recupera gritando para ele saber o seu lugar e mandando seu pai não concordar com isso, não importa o que aconteça. A princesa, vendo seu pai calado, pergunta se ele não vai permitir isso, né? Mas ele simplesmente bufa e todo mandão diz para ela não ser teimosa.
Lee tinha contribuído muito hoje e ele ficaria aliviado de ter sua filha casada com ele. Ele acredita muito nos sentimentos do cara para ela, caso contrário, porque ele se daria o trabalho de obter um precioso ovo de demônio para ela. Sem contar que nessa hora ele estava pensando que essa jogada manteria o controle total sobre a família Lee, se casando sua filha com eles. Era uma jogada muito bem feita. Ela estava pronta de se partir quando ouvi isso. Seu mundo estava despedaçando, nem mesmo seu pai, que sempre o apoiou, estava do seu lado agora. Ela ameaça e joga o ovo no chão, espalhando o cheiro de podre como o Prota realmente tinha dito, fazendo todo mundo ficar surpreso. Nessa hora, ela viu e disse: "Viu, pai? Realmente estava podre. Olha como ele pode me tratar assim. Nem em 1000 anos os sentimentos dele são verdadeiros." E pede mais uma vez para seu pai intervir por ela. Mas o rei simplesmente diz que ovos de demônios são extremamente poderosos. Como alguém pode determinar se está podre ou não? Lee foi enganado também. Ela estava perdida, seu pai estava contra ela e o Lee não perdia a chance para colocar mais lenha na fogueira, dizendo que também foi enganado e que vai encontrar um maldito vendedor para o dar uma morte agonizante. E após ouvir isso, o rei diz que mesmo que ele não tivesse sido enganado, isso não negava todas suas contribuições. E hoje ele iria decretar o casamento quando ele ia terminar de falar, o nosso Prota, como um herói que chega no último momento, diz que protesta. Ele então diz que a pílula clara de olho do dragão era falsa, pegando todo mundo de surpresa. Todo mundo olha para Lee porque isso era um crime capital. Colocar uma pílula falsa em frente à sua majestade e os oficiais da corte era um crime grave com pena de morte. Ainda mais se for dada ao comandante mais forte. A princesa começa a gaguejar, vendo que ainda há uma chance para ela. E já grita para seu pai que realmente deve ser falsa e grita dizendo que ele deveria executar o escravo por mentir para todos. Lee diz que ele gastou uma fortuna colossal para conseguir aquela pílula com o alquimista. Ele estava mais uma vez falando bobeiras e suas intenções são claramente vis contra ele. Só que o Prota fala de novo falando mentira, como se ele já tivesse provado que o ovo estava podre. E o escravo lembra na hora. O rei também não era bobo e, como viu que o ovo estava podre mesmo, pergunta para o alquimista presente se a pílula era falsa. O alquimista diz que ela não parecia ser falsa, mas o grau dela era muito alto e ele não conseguiria determinar se era genuína. O comandante, então, ignorando essa conversa, pergunta para o protagonista como ele disse que se a pílula era falsa, ele deveria ter provas disso. E o Prota diz que seria muito fácil determinar isso, embora a pílula não é venenosa em si, ela produz um forte veneno após entrar em contato com sangue e água. Quem ingerir isso morreria na hora. Ao ouvir isso, o rei já grita e libera toda a sua pressão. Lee, vendo que estava no bico do urubu, diz para o rei não acreditar nas idiotices que ele estava tentando dizer. Era só o comandante tomar a pílula que ele se recuperaria completamente e todos saberiam que a pílula é real. O Prota então, com a cara de quem não se importa se era verdade ou mentira o que o cara diz, fala que era bem fácil e eles poderiam testá-la em vez de deixar o comandante a ingerir. Pois, se ele morresse, será que a cabeça de um escravo valeria a vida de um comandante marcial? Ouvindo isso, o escravo vira e fala como eles testariam sem estragar uma pílula de 6º grau. Se eles perdessem a pílula nesse teste, mesmo se matassem o Prota 1000 vezes, não seria o suficiente para pagar seu preço. Mas o Prota finge que nem ouviu sua ameaça e diz que é simples. Era só eles colocar um pouco de sangue na pílula e dar para um cachorro. Se o cachorro morrer, eles saberão na hora que a pílula é falsa e que contém um veneno poderoso. E se o cachorro não morrer em 10 respiradas, todos saberiam que o Prota estava mentindo e eles teriam tempo de matar o cachorro e recuperar a pílula. O rei grita e diz que esse era um bom plano e manda os servos trazerem um cachorro aqui. Desse jeito, seria fácil para todos saber qual dos dois estava mentindo e ele queria ver qual deles teriam a coragem de mentir na frente do rei. Depois de ouvir isso, debochado como sempre, nosso Prota pede para o seu escravinho dar um pouquinho de sangue para eles fazerem o teste. Mas o cara simplesmente se nega e diz para ele usar o próprio, já que foi dele a ideia. O Prota simplesmente suspira e diz que ele era um escravo muito mal criado.
Já que era assim, ele iria pedir para seu discípulo, que vem correndo assim que ouve seu nome. O prota cita o número do escravo e diz que seu discípulo era seu superior, fazendo o cara querer matar o prota. Para as figuras mais importantes do continente, ver essa cena era muito satisfatória. As coisas na família Lee finalmente estavam se movendo depois de um tempo. Indiferente de que todos pensam, o prota simplesmente pede para seu discípulo colocar um pouco de sangue na pílula, que se nega rapidamente, falando por que usaria seu sangue em vez do dele. E toma logo um cocão do prota que diz que era só uma gotinha e era para ele obedecer rápido. Depois disso, o prota chuta ele para longe e diz que essa pílula secretaria um veneno letal assim que entrar em contato com o sangue. É apenas uma simples gota de toxina, mas ela é tão fatal que mataria até mesmo um rei marcial. Nessa hora, o prota já estava rindo em sua mente. Tudo tinha sido minuciosamente preparado por ele. Seu discípulo tinha um sangue muito venenoso, como todos aqui já sabem, por isso ele bolou esse plano. Um dos servos então chega com o cachorro e na hora que o prota vai alimentar o cão, Lee diz que era para ele ficar paradinho ali. O atendente mesmo alimentaria o cachorro. Vai que ele tenta fazer alguma trapaça. Mal sabe ele que já foi passado para trás há muito tempo. O cachorro come a pílula e fica normal, como se nada tivesse acontecido, fazendo Lee começar a rir, dizendo que tinha dito que a pílula dele era verdadeira. O rei faz uma cara de poucos amigos e a princesa já fica em choque. Não importa o que aconteça depois disso, ela não conseguiria achar um jeito para fazer Lee ficar vivo depois de mentir na frente de seu pai. O escravinho ainda começa a zombar dele, falando que ele estava fudido por mentir na frente do imperador. Agora ele sofrerá as consequências e enquanto ele estava rindo, ele percebe que todo mundo está olhando para ele com uma cara de tipo assim, mano, você tá lascado. E quando ele olha pra trás, o cachorro tava mortinho, hip doguinho, velho, todo envenenado. Ele cai no chão quase se cagando, perguntando o que aconteceu com o cachorro enquanto ele não tava olhando. E nessa hora, enquanto ele estava de costa para o rei, ele só ouve o rei perguntando como ele ousava mentir pra ele assim. Ele ainda tenta dar uma desculpinha falando que isso era impossível. Com certeza o prota devia ter armado algum plano e o cachorro saudável com a pílula no estômago estava em algum lugar escondida e ele fez isso na frente de todos sem que ninguém viu. Olha a desculpa desse mané. Mas ninguém acreditava nele mais. E o pior disso tudo é que o cara tava falando a verdade, mano. Esse prota é muito foda. O rei nem dá ideia pra isso e simplesmente manda os guardas vir e levarem os dois. Mas em seu pensamento estava muito zangado. Ele se esforçou muito para plantar esse escravo na família Lee e transformar ele no líder, e esse merda faz isso e acaba com todos os seus planos. O rei então, enquanto vê os dois sendo levados inventando várias e várias desculpas, que na verdade é verdade. Vocês entenderam, né? Porque foi o prota que mentiu. Fica se perguntando o que ele fará. Se ele executar esses dois mané, ele não terá como mais controlar a família Lee. Todo mundo vendo essa cena fica incrédulo como alguém teve coragem de mentir na frente do rei e de conspirar contra o comandante mais forte. Ele era apenas um servo que conseguiu apenas um pouco de poder e já estava tramando. Mas todos perceberam que a majestade devia ter algum plano para ele por não sentenciá-lo imediatamente à morte. O comandante Ruivo disse que vai deixar o banquete agora. Depois dessa cena lamentável, parece que seus ferimentos realmente estavam se agravando. O rei autoriza e diz que ele deve cuidar bem de seu corpo. No dia seguinte, ele ordenará que seus homens levem 100 pílulas da cultivação de origem para a mansão dele. O cara só bufa e sai andando. Mas nessa hora, o prota manda ele esperar e pede para dar uma olhada em seus ferimentos. O rei então lembra a todos que foi o prota que curou a sua filha com a acupuntura dourada. Talvez ele tenha a solução para o problema do comandante. E diferente dos outros figurantes orgulhosos, o cara simplesmente diz, por que não? Você pode ficar à vontade de olhar. O prota usa seu sentido divino e descobre qual era a doença. Vendo que ele estava calado por muito tempo, o cara diz, como está? Já sabe qual é meu problema, pequenino? O prota simplesmente olha pra ele com aquela cara de deboche de sempre e diz, pequenino? E o cara diz, o quê? Até mesmo seu pai é alguém pequeno pra mim. O que seria você se não um pequenino? E o prota simplesmente fica sem palavras, literalmente.
O Prota então começa a citar todos os sintomas do velho, e a cada vez que ele acerta, o cara fica mais empolgado. E no final o Prota diz, já entendi. E quando ele fala isso, o Ruivinho não se aguenta e quase se joga em cima dele e diz que já que ele sabe tudo, ele deve ter uma solução. Mas do nada ele olha pro Prota e o Prota tá todo sem vontade comendo um frango como se não se importasse com mais nada. O cara então começa a gritar perguntando por que ele parou de falar e está comendo de repente. O Prota, fingindo de bobo, diz, eu sou simplesmente um cara pequenino, que contribuição eu poderia fazer para você? Ele continua comendo e diz enquanto levanta sua comida, eu só estava perguntando algumas coisas aleatórias, eu nem achei que acertaria tudo, não leve pro coração, só finja que eu nunca perguntei nada e siga seu caminho. Pegando todo mundo de surpresa. O cara fica incrédulo e ninguém nunca ousou mostrar uma atitude tão arrogante na sua frente. Ele tenta explicar que sempre chamou seu avô e seu pai de pequenino, de que mais ele chamaria o garoto se não de pequenino. Mas o Prota simplesmente termina sua bebida, coloca o copo e diz, só me chame de Jovem Mestre 1, fazendo seus amigos cuspir sua alma fora do corpo, mano. Não só ele, todo mundo que estava presente. Jovem Mestre 1, ele ousou pedir pro comandante mais forte do continente chamar ele assim, esse cara ficou louco ou ele simplesmente queria morrer, mano. O cara nessa hora muda totalmente sua atitude e pergunta com a voz fria, pequenino, você sabe com quem está falando agora? Ninguém nunca ousou chamar a si mesmo de Jovem Mestre em minha frente. Tipo assim, vou te dar a chance para retirar o que você falou. Mas como a gente desse canal já conhece o rei do deboche, ele simplesmente continua comendo e falando o quê? Não, você entendeu errado. Ninguém tá te pressionando a me chamar de Jovem Mestre. Faça o que quiser. Se ele não quisesse continuar a conversa, a mesa estava com uma comida deliciosa. Era só eles ocupar sua boca comendo em vez de continuar conversando. Eu não preciso nem falar que todo mundo presente fica incrédulo, né? Já tá ficando clichê falar isso nesse canal. O cara levanta que fica parecendo uma montanha na frente do nosso Prota, com a cara de poucos amigos. Mas o Prota simplesmente ignora e continua bebendo. Uma aura de morte irradiava do comandante Ruivo. Mas o Prota simplesmente diz que ele estava atuando muito bem, fazendo mais uma vez todo mundo ficar incrédulo e perguntando, mano, esse cara deve estar querendo morrer. Ele só fica mais e mais provocando o cara mais forte do continente. Nessa hora, aparece um figurante que ninguém nem sabe de onde, dizendo que o garoto era muito impulsivo e inexperiente, que era para ele ignorar isso em nome da família Lee. Mas o Ruivo simplesmente começa a rir com todas suas forças e diz que os descendentes da família Lee são todos parecidos e dá um tapão na costa do Prota fingindo que estava sendo amigável, mas ele usou um pouco mais força, se é que vocês me entendem. Ele então senta do lado do Prota e começa a comer, falando que é uma pena não ter conseguido ter um filho tão interessante quanto ele. Ele levanta um pedaço de carne e começa a gritar, está feito, a partir de agora te chamarei de Jovem Mestre 1. E enquanto ele diz isso, todo mundo está se perguntando desde quando o comandante Tian tinha ficado tão bom desse jeito. Por fora, ele simplesmente pergunta, então Jovem Mestre 1, minha doença pode ser curada? Mas em telepatia, ele simplesmente diz, pirralho, não fique cheio de si, já estou tratando com respeito. E o Prota diz, me tratando com respeito, nem ferrando, aquele tapinha de agora literalmente quebrou minha costela, não ouso dizer que foi sem querer. O Ruivo mais uma vez pergunta se ele conseguiu pensar em um tratamento com uma carinha de então realmente o tapa fez efeito. E o Prota simplesmente diz, vamos beber primeiro e falaremos do tratamento depois. O Ruivo simplesmente diz, você tá certo, vamos beber. É hora de ficar bêbado e dar mais um tapa que quase mata nosso Prota. Família. Será que esse cara vai ter um tratamento ou o Prota vai fingir que vai curar ele e vai acabar matando ele, desviando a energia dos ki dele? Após toda a comoção com o nosso rei do deboche e o comandante Ruivo Overpower, muitos se perguntam se o protagonista é realmente a pessoa conhecida como lixo da família Lee. O respeito que ele conquistou hoje atingiu outro nível.
Até mesmo o cara da família Lan mencionou que havia alguém verdadeiramente talentoso na família Lee. O figurante que o protagonista humilhou na arena pensa que perdeu simplesmente por ser fraco e não por algum golpe sujo ou trapaça que ele tinha pensado anteriormente que nosso protagonista utilizou. O banquete chega ao fim. Enquanto o protagonista e o comandante Ruivo se despedem das pessoas, a princesa corre para agradecer ao protagonista pelo que ele fez por ela hoje. No entanto, ele diz que não é algo que mereça agradecimento, pois é o mínimo que um amigo como ele poderia fazer por ela. Isso deixa a princesa corada e ela sai correndo, e enquanto isso, o comandante Ruivo diz ao prota que está aguardando notícias sobre seu ferimento e se ele vai conseguir o curar. Isso deixa seus amigos de boca aberta. O protagonista mais uma vez supera as expectativas. Dessa vez, ele até mesmo conquistou um favor do comandante mais forte de todos. Enquanto seus amigos elogiam suas conquistas, eles perguntam como ele conseguiu identificar que a pílula era falsa e venenosa com apenas um olhar. O protagonista responde como se fosse a coisa mais simples do mundo, dizendo que a pílula era verdadeira e não venenosa. Ao ouvirem isso, os três quase têm um ataque cardíaco, mas o protagonista diz que eles não deveriam discutir isso ali, e seria melhor conversarem no caminho de volta para casa. Já na rua, os dois amigos ainda não conseguem acreditar na coragem que o prota teve de mentir na frente das pessoas mais poderosas do país. Seu discípulo, mais uma vez, com uma expressão desolada, diz que ele foi novamente usado por seu mestre. Nesse momento, uma pessoa de dentro de um salão cercado de guardas diz que seria uma honra passar algumas horas conversando com o protagonista. No entanto, ele se recusa, dizendo que está cansado e já era bem tarde. O sujeito se apresenta como o segundo príncipe e recita um poema sobre amizade que soa bastante homoafetivo, na tentativa de convencer o protagonista a conversar com ele. Mas o rei do deboche diz que não tem interesse em passar a sua noite conversando com um homem sozinho. Mas nesse momento, a cortina se abre revelando algumas mulheres extremamente bonitas, o que faz o protagonista dizer que agora o cara estava falando a mesma língua que ele. Isso deixa a loirinha e seu amigo confusos. Dentro do salão, enquanto as mulheres servem os dois, eles trocam elogios. O príncipe diz que seu guarda pessoal, que possui um tipo de poder de visão ou profecia, disse que hoje ele encontraria um benfeitor que tornaria sua vida muito mais fácil. Nessa hora, ele bate palmas e uma mulher muito bonita aparece e cumprimenta o protagonista. Mas nesse momento, nosso herói diz que não estava interessado em participar de um golpe de estado, o que deixa as empregadas que estavam servindo bastante nervosas com medo de ter ouvido algo que não deviam. A mulher diz que se o segundo príncipe se tornar o soberano de Tianshui, com a ajuda do protagonista, a família Lee prosperará muito. Atualmente, a família Lee está enfrentando dificuldades. Será que ele realmente poderia virar as costas para sua própria família? O protagonista pensa que inicialmente apenas queria trilhar o caminho até o topo e recuperar sua força, deixando tudo para trás. No entanto, recentemente, convivendo com seus amigos e outras situações, ele começou a rever seus conceitos e valorizar mais as coisas que eram importantes para o antigo dono desse corpo. Então, ele aceita, e eles acertam os detalhes da futura parceria, com a condição que o príncipe ajude a família Lee acima de tudo. Em seguida, a mulher pergunta qual era a chance de curar os ferimentos do comandante Ruivo. O príncipe pensa que ninguém foi capaz de curar os ferimentos do comandante até agora, e se o protagonista tiver ao menos 10% de chance de fazer isso, seus planos mudarão para melhor com certeza. O protagonista, após terminar sua bebida, como se não fosse nada, diz que tinha 100% de certeza de curar o comandante, o que assusta os dois, que perguntam se ele estava brincando com eles. O protagonista, sem entender o que estava acontecendo, pergunta se na verdade os dois não queriam que ele curasse o comandante. Mas era exatamente o contrário, o príncipe estava apenas assustado com a capacidade do nosso herói. O príncipe fica extremamente feliz com essa notícia. Com o favor do comandante Ruivo, as coisas se tornariam muito mais fáceis para ele. Seus planos a longo prazo se concretizariam facilmente. No entanto, o protagonista joga um balde de água fria nele, explicando que, por ser 30 anos mais jovem que seu irmão, é óbvio que seu pai o escolherá como o próximo rei.
Mas ele avisa que o príncipe não tem muito tempo e precisa correr para conquistar o apoio de seu pai, pois durante o banquete ele notou que o velho não tem muito tempo de vida. Além da idade avançada e seu físico muito frágil, seu pai estava com estranhos pigmentos negros em seus olhos, que são efeitos de um veneno de ação lenta. A mulher fica assustada e o príncipe diz que seu irmão mais velho então já deve ter começado a se mexer, pois ele era o único que teria coragem de envenenar sua majestade. O prota cita que se sua majestade morrer agora de repente, a cidade se mergulharia em um caos. Era melhor o príncipe correr para o palácio o mais cedo possível e tentar convencer seu pai de emitir um mandato imperial para lhe fazer o próximo rei. O príncipe pergunta para o nosso protagonista como ele tinha tanta certeza que seu pai o apoiaria. O prota diz que isso era uma dedução básica, todos no banquete já devem ter percebido isso. Seu irmão mais velho até pode ter sido reconhecido como sucessor do rei antigamente, com suas contribuições na guerra. Mas no decorrer dos anos, o rei mudou a atitude completamente e começou a tratar seu irmão friamente. Então, lentamente, o poder e influência foi transferida para o segundo príncipe. E até mesmo a comandante mais forte, Bainmo, foi transferida como guarda para protegê-lo, fazendo assim que ninguém tem que conspirar contra ele. Até mesmo um tolo conseguiria entender a atitude de Vossa Majestade em fazer seu segundo filho se tornar o próximo rei. Mas como seu irmão mais velho tinha um forte poder e influência militar, o rei estava tentando suprimi-lo e atrasando o decreto. Até mesmo a família Li estava do lado do irmão dele. Entretanto, assim que o escravo 8 tomou o controle, eles de repente começaram a apoiar o segundo príncipe. Só que então, o príncipe começa a rir, e o prota pergunta se tinha algo errado com seu raciocínio. Ele diz que já que o prota, que é tão inteligente, pensa assim, provavelmente todos os outros estavam pensando, mas na verdade ele era apenas um peão no tabuleiro de seu pai, um peão usado para lutar contra seu irmão. Então ele grita dizendo: "Você acha mesmo que eu queria competir por o trono? Eu fui arrastado até aqui pelo meu pai e se não competir, eu simplesmente morrerei. Agora escute, você acha mesmo que ele está querendo me proteger? Ele só quer se proteger." O prota então raciocina e percebe que estava errado antes. O rei gostava muito do poder, e vendo que seu filho mais velho estava conseguindo autoridade e forte influência, resolveu apoiar seu segundo filho para impedi-lo e atrasar de tomar seu lugar. Os dois ficam até assustados com a inteligência do prota, ele era um gênio realmente. Apenas citando alguns fatos, ele já previu a situação completamente. Se ele estivesse apoiando desde o começo, talvez o segundo príncipe já estaria a passos largos de se tornar o próximo rei. O prota diz que isso era um pouco problemático. Por muito tempo o rei estava sendo envenenado. Ele poderia sucumbir a qualquer momento e sem devido apoio de sua corte, é extremamente complicado ficar contra o príncipe mais velho nesse momento. O segundo príncipe então cita o fato de que, se ele puder curar o comandante ruivo, seria uma bênção divina para o lado de sua causa. O prota então entende a cerne da questão. Os guardiões do país sempre estarão sob o comando direto do imperador, e curar os ferimentos do comandante ruivo é um grande favor para ele. E assim eles conseguiriam trazer ele para seu lado. O príncipe cita que, para ser sincero, a batalha que ele e seu irmão estão tendo pelo trono será decidida por 6 pessoas. Ele só precisa ter a maioria do voto dessas 6 pessoas e não precisará mais se preocupar com nada. O primeiro era o ministro Lan Hong, uma raposa velha e cautelosa. Ele nunca escolhe um lado até o final. O avô do prota estava apoiando o príncipe mais velho, mas agora a posição dele é desconhecida e a família Li está passando por muitas mudanças. O comandante ruivo serve diretamente a sua majestade e não pertence a nenhuma facção. O refinador do palácio Zhang Jinfeng é leal à sua alteza Qing Yang. E o presidente da Associação dos Alquimistas não se envolve em nenhum evento político, ele está focado apenas no caminho de um refinador. E o diretor da academia tem uma relação mais próxima com o segundo príncipe, porque ele foi um antigo aluno dele. O príncipe fica eufórico. Se ele ajudar o prota a recuperar o controle da família Li, então ele terá o apoio deles e do seu professor, e incluindo o favor do comandante ruivo, ele teria praticamente 3 pessoas. E assim ganharia a votação por meio voto no futuro quando chegar a hora. E mais uma vez o prota joga um balde de água fria nele, lembrando que seu pai ainda estava vivo. Enquanto ele estiver vivo, todos os esforços serão em vão, mesmo que as 6 pessoas o apoiem.
O príncipe, meio sem entender, pergunta se o Prota estava dizendo que seu pai vivo era uma desvantagem para sua causa. E o Prota simplesmente balança a cabeça dizendo que se é vantagem ou não depende de como ele age. Se bem feito, será uma vantagem, e vice-versa. Mas imagine esse cenário, Sua Majestade morre de repente envenenado e todos descobrem que quem fez isso foi seu irmão mais velho. Ele não teria mais nada a temer. E nessa hora, o príncipe já pula eufórico e diz que se ele puder ganhar, não apenas garantirá a prosperidade da família Lee, como também imediatamente fará o anúncio de casamento entre ele e sua irmã Rushue, quando conseguir o trono. Pegando o Prota desprevenido, que quase se afoga com o vinho que estava bebendo e pergunta de que merda ele estava falando. Ouvindo a pergunta do Prota, ele diz que entendeu. Ele era uma pessoa reservada. Mesmo rodeado de olhares femininos, ele ainda tinha olhos apenas para um. Falando assim, ele diz que, mesmo sua irmã sendo bonita, ela é carente e delicada. Um casamento temporário entre os dois já seria suficiente. Como ele também era homem, ele entendia o que o Prota estava pensando. O Prota pensa que ele está tão desesperado para assumir o trono que estava vendendo a sua irmã. Tal pai, tal filho. E quando ele olha para a mulher, ela está com uma cara de desaprovação. Ele então percebe que os dois tinham uma relação um pouco mais complicada do que aparecia na superfície. Tentando mudar o assunto, ele diz que esse não era o ponto agora e eles deveriam focar no assunto mais urgente. E nessa hora, alguém grita que tem assassinos o atacando. Mesmo com todas as flechas caindo sobre o salão, o príncipe ainda estava calmo e delicado bebendo. E o Prota cita que mesmo na frente de inimigos, o comportamento dele era calmo e sereno. Isso era impressionante. E ele simplesmente diz que com a comandante como guarda, ele não precisaria ter medo de nada. Mas o que era impressionante era que o Prota estava sozinho e ainda assim estava confiante. Isso sim que era louvável. Então, o Prota, entendendo o que ele falou, pergunta se a comandante estava protegendo apenas o príncipe e não ele. Talvez ele precisasse chorar e implorar por ajuda? O príncipe começa a rir com a piada dele e diz para ele ficar tranquilo. Ele já passou por diversas tentativas de assassinato e com a comandante ali, nada conseguiria o machucar. Ouvindo isso, o Prota começa a rir e apoia suas mãos em seu joelho e diz que seria bom se tudo fosse como sempre, mas ele teme que dessa vez seja um pouquinho mais complicado. Nessa hora, o poder da mulher ativa e ela diz que tem um problema e se teletransporta. O Prota ri e fala que a técnica dela era realmente impressionante. O oponente poderia até ser forte, mas com ela por perto eles poderiam relaxar. E o príncipe fica assustado, como o Prota sentado ali conseguiu descobrir a condição do inimigo. Ele tenta parecer calmo e diz que nenhum assassino será perdoado. Mas nessa hora ele ouve o grito da comandante mandando ele correr, e vários ataques acertam o salão que eles estavam. Mesmo com a barreira levantada às pressas, ela é destruída e acerta em cheio o salão. A mulher corre para ver a condição do príncipe e pergunta se ele estava bem. Nessa hora, a mulher grita com o Prota dizendo que ele teve coragem de chutar o príncipe para salvar as duas empregadas. E o Prota simplesmente diz: "Eu só tenho 2 braços e meus instintos disseram para salvar essas lindas mulheres." E completa dizendo: "Não tem problema, Sua Alteza parece estar ilesa." A mulher tenta continuar a discussão, mas o príncipe a interrompe dizendo que o Prota era encantador por salvar as belezas que estavam em perigo. A situação era complicada e nessa hora eles precisavam descobrir uma maneira de escapar. A mulher grita para os assassinos dizendo que sabe bem quem são eles. Mesmo eles se escondendo por disfarces, escondendo seus movimentos e tentando passar por outras pessoas, para lidar com ela eles teve que mostrar alguns de seus movimentos. O plano central de quem os contratou era assassinar o príncipe. Então ela pergunta: "Estou certo, Gan Feng?" O cara ri debochado. Ele era o comandante da primeira unidade das guardas da cidade, acompanhado pelo vice-comandante da primeira unidade. Ela estava preocupada, o nível dos dois era bem alto. Sozinha, ela estava em grande desvantagem. A mulher tenta ganhar tempo falando que quando a Sua Majestade e o comandante Ruivo descobrir isso, os caras estavam lascados. Mas ele simplesmente diz: "Olhe pra si mesmo, você se envolveu mais nessa luta de poder do que eu." Ela tenta se desculpar falando que tudo que ela fez até hoje foi ordem de Sua Majestade para proteger o segundo príncipe. E retruca perguntando se as ações dos dois estavam de acordo com as ordens de Sua Majestade, ou do comandante Ruivinho. Ele simplesmente ignora e diz que discursos são inúteis. Agora que ele decidiu agir, todos morrerão hoje.
O figurante vira pro cara que o acompanhava e diz pra ele matar o príncipe e se livrar do garoto inútil e das duas servas. Ele terminará rápido com a comandante. O cara com uma cara badass concorda e parte pra cima do príncipe e é acompanhado pela comandante. Mas o cara vai a impedir de interferir na luta. E quando o cara ia passar o príncipe, ele usa um artefato para se proteger. A comandante diz que esse item era a bandeira de batalha. Nada abaixo de um rei marcial pode rompê-la, então era melhor os dois dar o fora. O cara fala, eu conheço muito bem, essa bandeira foi refinada por Yang Di. É um item perfeito que só dura 1 hora. Então ele grita pro seu ajudante matar o garoto da família Lee primeiro junto com as empregadas. A comandante se desespera e diz pro Prota correr e procurar por reforços. Mas o ajudante diz que um mero guerreiro marcial quer escapar de suas garras, isso era sério ou brincadeira? E quando o Prota vê a técnica que o cara usaria, começa a rir. Ele conhecia ela muito bem, intenção da espada flor de pêssego. Ele cita vários aspectos dela, mas diz que a intenção de espada dele ainda era muito fraca, ela não envolvia água corrente. O cara ri e diz que vai fazer ele engolir isso. O sangue dele se tornará água corrente quando sua vida miserável acabar. O Prota, com a sua pose badass sempre que vai lutar, diz: pirralho, olhe mais de perto. Essa é a verdadeira intenção de espada da flor do pêssego. Seu cultivo vai determinar quanto você vai poder entender dela. Ele começa então a recitar a técnica. Uma cabana de flor de pêssego em um jardim de flor de pêssego. Um santo de flor de pêssego na cabana de flor de pêssego. O santo de flor de pêssego planta pessegueiros. E as duas mulheres se abrem toda como uma flor pro nosso Prota, o que é de praxe. Todo mundo que presencia essa técnica fica em choque, principalmente o cara que ia matar o Prota. Ele fica abismado, essa era a verdadeira intenção da espada da flor do pêssego. De repente, ele sentia vontade de chorar. Ele treinou a vida inteira por 30 anos, gastando várias horas. Mas comparado a isso, seu golpe de espada era só poeira. Isso era tão emocionante que o bichinho fica parecendo um chibi, velho. O Prota então, em uma pose foda, em uma nuvem de flor de pêssego diz: se você se submeter a mim, eu irei te ensinar a verdadeira intenção de espada da flor do pêssego. O cara então começa a tremer. A verdadeira intenção de espada? O chefe que foi contratado para assassinar diz para ele não se esquecer qual era sua missão. Ele era o vice-comandante da unidade de guardas da cidade. O Prota então diz: você pode até ser o vice-comandante, mas na verdade você é um artista marcial acima de tudo. Se perder sua paixão pela procura de artes marciais, mesmo que fosse o comandante principal, ou seja, sua majestade o rei, que significado teria? Minha vida vai chegar ao fim, mas as artes marciais serão eternas. O cara ainda tremendo igual a vara verde pergunta-se se ele seguir o Prota realmente vai aprender a espada da flor do pêssego. O Prota diz que embora a intenção da espada da flor do pêssego seja linda, o caminho marcial dos artistas nunca acaba. Caso ele o siga, será capaz de caminhar ainda mais longe. Deixando o cara em choque. Eu acho que o cara tá ficando apaixonado por nosso Prota, família. Tá ficando estranho isso, hein? O cara mais uma vez então com uma pose bereza encarando o Prota, simplesmente suspira e pede desculpa a seu comandante. Ouvindo isso, o cara fica em choque. Hoje estava tudo dando certo. Ele nunca pensou que chegaria a esse ponto, mas já que chegou, ele não tem motivos mais para ficar ali. Usando um escudo para proteger do ataque da comandante que chegava, ele transforma sua energia em asa e sai voando, gritando que eles se encontrarão de novo. Enquanto todos viam ele indo embora, o segundo príncipe diz: realmente, os deuses estão comigo. O jovem mestre 1 é realmente meu benfeitor. Com o comandante Jimmy auxiliando, as coisas irão progredir sem nenhum problema. Só que o cara simplesmente corrige ele sem nenhum pudor e diz: Vossa Alteza, você está enganado. A pessoa que eu quero seguir é o protagonista e não você. Deixando o cara com a carinha de besta, mano. E vou te falar, esse cara tá estranho, hein? Será que ele tá apaixonado pro nosso protagonista? Sei não, hein? E vocês, o que vocês acham? Deixa aí no comentário, porque o vídeo vai ficando por aqui. Espero que esteja do seu agrado. Lembrando que o nosso grupo de membros está aberto. Se estão gostando do meu conteúdo e puderem me apoiar com R$5, eu agradeço imensamente. Se não tiverem condição, o like, inscrição, o comentário, tudo isso já ajuda pra caramba, mano. Vale todo o meu esforço. Vocês são foda, espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem, falou, falou e falou!